Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Delcione Abrindo a Escritura. E hoje nós vamos fazer uma leitura de um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, e do versículo 12 ao 17, que o título é Jesus purifica o templo. E o texto começa assim: Então Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e lhe disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estais ouvindo estas coisas que as crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitar-te o louvor. E o deixaram sair da cidade, e o deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Só até aqui. Irmãos, aqui nós vamos ver a purificação do templo. Jesus entrou no templo. Aqui Mateus vai relatar, Mateus, os evangelistas sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles estão relatando essa entrada no templo, essa purificação do templo, como sendo uma semana, assim, na semana da paixão de Cristo, na semana em que Jesus se entregou para ser crucificado. Ou seja, no início da semana. Já João, ele faz um relato também da purificação do templo, que da maneira que ele faz não está escrito nos outros evangelhos, como esse relato dos evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos, não está escrito em João, porque João já relata totalmente diferente, dando outros versículos, citando outros versículos totalmente diferentes do qual esses 3 evangelistas citam. Ou seja, os estudiosos, uns chegam a apontar que teve 2 ocasiões o qual Jesus entrou no templo e purificou o templo. Mas alguns outros estudiosos vão citar que não é 2 ocasiões, mas é porque todos 4 eles estão citando esse mesmo acontecimento de ângulo diferente. E cada um cita de uma maneira diferente para que as pessoas possam compreender. Então, eu também creio que isso daqui foi uma única entrada para purificar o templo. Só que de ângulo diferente mesmo, porque tem algumas coisas que outros não citam. Poucos relatos parecem um com o outro. Mas nós vamos ver aqui para nós compreender o que aconteceu ali quando Jesus entrou no templo. De toda forma, que seja uma ou que seja 2, ele está purificando o templo. E aqui nós vamos entender um pouco, nós vamos aprender bastante com esse texto. Vamos lá. Primeiro Jesus entra no templo. E todos que ali estavam comprando e vendendo,
Jesus derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que compravam e vendiam. Primeiro ponto que não vê é quando Jesus entra. Quando Jesus entra ali, que ele se depara com aquele monte de gente comercializando no templo, no pátio do templo. O que era o pátio do templo? O pátio do templo era uma área, uma praça que tinha no templo, aonde os gentios, era o único lugar onde os gentios poderiam se reunir, onde os gentios tinham permissão para se reunir ali, diferentemente do judeu, que poderia ir mais adiante. Aí o gentio era limitado e está somente naquele pátio do templo. Então, quando Jesus entra, aquela praça ali, aquele pátio ali, tem virado uma feira. Feira com venda de animais para fazer sacrifício. E o que estava acontecendo de fato ali? Por que Jesus chegou e botou para correr os fariseus e os mestres da lei, a família deles? Por que Jesus se irou tanto? O que estava acontecendo ali? Nós vamos ver que ali estava acontecendo uma feira. Era uma bagunça de muitos camelores, pessoas vendendo vários tipos de animais, e também tinha aqueles cambistas, pessoas que faziam troca da moeda. E o que indignou mais Jesus possivelmente tenha sido a venda abusiva daqueles animais. Porque os judeus, as pessoas, os fiéis que vinham, às vezes vinham de longe com suas famílias, trazendo um animal, levava dias para chegar ali, para fazer uma oferta. Aí demorava dias, sofrimento no meio de toda a viagem. Quando chegava ali, o que os comerciantes diziam? Comerciantes do templo ali, os fariseus, os mestres da lei que tomavam de conta, o que eles diziam? Não, vocês não podem sacrificar esses animais que vocês estão trazendo. Vocês têm que comprar os nossos aqui, porque os nossos daqui são melhores, são mais perfeitos, os animais de vocês têm defeito e não pode ser feito sacrifício com eles. Porque não estão bem de saúde esses animais, não estão legal para o sacrifício. Então vocês devem comprar nosso aqui. E o que eles faziam? Eles vendiam por preço absurdo. Era um preço abusivo, uma quantidade enorme. Tem alguns estudiosos vai dizer que eles vendiam por 100 vezes mais do que valia aqueles animais. Entendeu? Ou seja, era preço muito caro que muitos deles não tinham nem condições de comprar. Então, Jesus vendo aquilo dali, Jesus ficou indignado, porque pessoas que vinham com temor, pessoas que vinham de longe fazer isso no templo, eles tinham que chegar e não conseguia fazer, porque não tinha condições de comprar o animal ali na hora, no preço que eles pediam. E os animais deles, quem ia avaliar esses animais, se prestava ou não, era o sacerdote já chegava a botar logo um defeito no animal. Esse animal não presta, o animal está doente, é aleijado, é assim, não presta para fazer o sacrifício. Então compre do nosso, vendendo a mercadoria deles próprio, e por um preço abusivo. Então Jesus vendo aqui dali, Jesus fica indignado. E também os cambistas, o que os cambistas faziam? Os cambistas era que trocavam moeda. Quando eles traziam o dinheiro, o gentio, o povo vinha de longe, às vezes, traziam uma moeda de outra região, que não era a mesma moeda que eles usavam ali. Ali parece que a moeda ali era a moeda de Tiro. E eles precisavam trocar, fazer câmbio da moeda, trocar a moeda por outra. E tinha uma taxa muito cara que eles cobravam para poder trocar a moeda por outra. Para poder eles conseguir aquela moeda que era a moeda que eles podiam colocar na oferta, eles tinham que trocar e tinha um juro muito pesado para eles, que eles acabavam não tendo condições nem sequer de trocar as moedas. E isso daí indignou muito Jesus.
Porque além de o templo não ser um lugar de comércio, que o templo do Senhor não podia ser feito comércio, entendeu? O templo que é usado para a adoração do Senhor não pode ser feito comércio como naquele tempo. E existia o templo lá e ele estava fazendo do templo, da casa de Deus, como Jesus disse, um covil de salteadores, de ladrões, porque eles não eram honestos em seus negócios. Eles trocavam um animal, vendiam um animal com um preço muito caro, trocavam uma moeda cobrando uma taxa absurda. Isso daí era roubo, considerado roubo para Jesus. Então, para Jesus, Jesus tratava ele como fosse ladrão. Então, Jesus chega e quebra a mesa, bota eles para correr e solta os animais, os pombos saem voando, os animais saem correndo. E aí há um alvoroço ali no meio e eles ficam caçando meio para uma ocasião para matar Jesus ali. E interessante que Jesus ali ainda realiza milagres ali no meio deles, para que eles vejam. E tudo isso, irmão, tem um sentido, tudo isso tem sentido. Desde o início, que nós vamos ver, desde o início lá do capítulo 21, onde ele vai falar da entrada triunfal, o que Jesus está querendo ali? Jesus está sempre mostrando para eles o cumprimento das profecias acerca do Messias. Jesus querendo provar na prática que ele de fato é o verdadeiro Messias para aquele povo judeu. E o povo judeu não cria que Jesus era o Messias, mas estava tratando Jesus como sendo um profeta, ou seja, um homem de Deus. Mas nós cremos que Jesus é o Messias. Jesus deu toda... como que eu posso dizer? Jesus mostrou de todas as formas que ele pôde mostrar, testemunhando acerca dele mesmo, de que ele de fato era o Messias. Nós vamos ver muitas passagens sendo citadas aqui nesse texto, nesses dois textos aqui, tanto da entrada triunfal como também da purificação do templo. Mensagem que foi citada no Antigo Testamento acerca do Messias, e Jesus cumpre ela exatamente como os profetas tinham anunciado lá atrás. Jesus ele vai cautelosamente cumprindo uma por uma, com todos os detalhes, simplesmente para provar para aquele povo judeu que ele de fato é o verdadeiro Messias. Nós vamos ver algumas citações. Eu vou só citar os lugares onde foram citados, sendo que não dá tempo nós andar nela toda, mas nós vamos ver que foi citado em Jeremias 7:11. Fez uma citação de Jeremias 7:11, de Zacarias 9:9, Segundas Reis 9:13, e também de Salmo 118:26 e Salmo 8:2. Foram citações feitas. Segunda Reis 9:13 também, não sei se eu me lembrei de dizer. São citações que foi citado do Velho Testamento de alguma profecia que era acerca do Messias, de como o Messias deveria vir, como o Messias deveria cumprir isto. E Jesus cumpriu exatamente como os profetas tinham profetizado, somente com a intenção de provar para aquele povo que ele era o verdadeiro Messias, irmão. E aquele povo não creram que Jesus era o Messias. Entendeu? Nós vamos ver aqui a importância do pátio do templo. Nós sabemos que era o lugar onde os gentios poderiam chegar para se reunir e orar, somente até naquele pátio os gentios poderiam chegar. Então aquele pátio estava lotado, tinha sido organizado uma feira muito grande, estava sendo organizada feira, e vendendo as coisas. O que aquele povo estava fazendo? Ele estava extorquindo os fiéis. Era sempre buscando um meio de extorquir os fiéis. Entendeu? Se nós formos para o tempo de hoje, será que está diferente hoje? Será que hoje ele ainda vende assim? É claro que naquele tempo eles vendiam os animais, né? Que era para sacrifício. Ou seja, também cobravam
um dinheiro a mais para o câmbio das moedas, ou seja, tinha um imposto abusivo em cima daquilo dali. Nós vamos ver hoje o que as igrejas estão fazendo hoje, rapaz. As igrejas neopentecostais, como é que elas trabalham hoje? Nós vamos ver que hoje não tem muita diferença. Daquele tempo para cá não mudou muito. Os templos hoje, que são as casas construídas para fim de culto, né? Fazer os cultos, realização dos cultos. As pessoas estão fazendo dos templos hoje a mesma coisa que eles faziam naquele tempo, no templo de Jerusalém. Que eles lá vendiam animais a fim de tirar lucro em cima, muito lucro, porque o preço era abusivo. Nós vamos ver nessas igrejas neopentecostais hoje, eles vendem também, só que não é animal. Hoje eles vendem a toalha ungida, hoje eles vendem copo d'água ungido, um lenço suado ungido, ele vende o caroço de feijão ungido, um tijolo ungido. Ou seja, eles continuam vendendo ainda objeto, antes eram animais, agora estão vendendo os objetos a fim de induzir as pessoas ao engano religioso, cultuar o Senhor através de dinheiro. A intenção sempre dos falsos mestres foi sempre extorquir as pessoas, sempre tirar o que as pessoas têm. Deixa as pessoas sem nada, tira tudo que elas têm. E é o que nós vemos aqui. E Jesus denuncia. Nós vamos ver aqui. Jesus denuncia os cambistas, né? As pessoas que faziam o câmbio das moedas, trocando o dinheiro por outro, porque o dinheiro deles não era aceito. E também nós vemos mercadores também sendo denunciados por Jesus por conta dos animais que era vendido por preço abusivo também e acabava extorquindo os fiéis também. Então nós vamos ver Jesus cumprindo, Jesus sendo o cumprimento do templo, porque nós sabemos que aquele templo de Jerusalém, ele apontava para Jesus. Jesus era o cumprimento do templo. O templo, ele iria ser destruído. Jesus profetizou ali ainda em vida que aquele templo seria destruído, logo se acabaria. Por isso Jesus falou para aquela mulher na beira do poço, dizendo assim, quando ela perguntou, ensinaram nossos pais que nós iríamos adorar no monte ou em Jerusalém. Jesus disse ali, chegarás o templo em que nem no monte e nem em Jerusalém o adorarão. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, o templo, irmão, até ali, ele tinha uma importância muito grande, porque a lei mosaica exigia sacrifício no templo. Mas de lá para cá, o templo já não é mais um templo construído por mãos humanas. Porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores que o Pai procura, esses têm que adorar em espírito e em verdade. Ou seja, hoje, essas igrejas, esses templos construídos com tijolos, cimento, são casas grandes que eles chamam de igreja, lugares onde congregam, entendeu? Mas ali não é a casa de Deus, como era no passado, antes de Jesus vir, que era chamado de casa de Deus, o templo lá em Jerusalém. Agora não, irmão, não é mais casa de Deus. Porque casa de Deus somos nós, a igreja que é casa de Deus. A igreja que é o ajuntamento do corpo de Cristo, que se forma uma igreja. É aonde Deus habita. A palavra de Deus vai dizer que aonde tiver 2 ou mais, em nome de Jesus, ali Ele está. Ou seja, Deus está no meio da igreja. Independente se a igreja está lá dentro do templo, Deus vai estar lá dentro do templo, não por conta do templo,
mas por conta da igreja que lá estarão. Mas quando a igreja sair de lá, Deus também sai de lá, porque Deus não tem nenhum compromisso com aquela casa feita por mãos humanas. Deus não habita em casa, em templo feito por mãos humanas. Deus habita no templo do nosso corpo, o qual Ele nos constituiu o templo dele, morada de Deus. Hoje nós somos templo de Deus, nós somos morada de Deus, irmão. Entendeu? Tudo aquilo se cumpriu naquele período de Jesus ali. De lá para cá, aquele templo foi destruído. E os outros templos construídos já não tem mais importância, como aquele lá tinha. De fato, aquele tinha. Mas agora, irmão, nós temos que entender que a casa de Deus somos nós. Se nós não entender isso, nós vamos idolatrar o templo. Nós vamos achar que nós só podemos cultuar a Deus lá dentro. Nós vamos achar que Deus só está lá. E nós vamos achar que nós devemos estar lá. E vamos fazer tipo um sacrifício. Tá adorando a Deus através de sacrifício para estar indo lá. Como se Deus tivesse limitado aquela construção. Entendeu? Isso nós não podemos ir por este caminho. Porque seria barganhar a Deus. Nós sabemos que Deus não se limita à construção civil. Deus tem um templo que Ele mesmo fez em nós, que é o nosso corpo, que é a igreja que Ele constituiu, que é o templo onde Ele habita. Amém? Então, irmãos, se nós entendermos isso, nós não vamos ficar idolatrando templo nenhum construído pelos homens. E Jesus, em plena ira de Jesus ali, indignação de Jesus por conta dos cambistas e dos mercadores ali, Jesus ainda realiza milagres ali no meio. É levado até Jesus pessoas que estão coxos e pessoas precisando de cura. E Jesus vai lá e realiza cura, quer cegos, coxos, mancos, Ele realiza curas ali no meio deles. Ou seja, sempre Jesus está mostrando o seu poder, mostrando que Ele de fato é o Messias da promessa. O propósito principal de Jesus ali, irmão, é mostrar que Ele de fato é o Messias. Jesus sempre quis passar essa verdade para aquele povo, de que Ele de fato é o Messias. Mas é difícil, irmão, as pessoas creem em Jesus Cristo. Nós pregamos hoje Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador, e as pessoas não creem. Naquele tempo não era diferente. Jesus fez sinais ali, Jesus fez milagres no meio do povo, Jesus cumpriu todos os requisitos da lei como a lei exigia. Jesus cumpriu tudo que os profetas anunciaram acerca do Messias. Jesus cumpriu exatamente como os profetas anunciaram. Tudo isso para testemunhar para os judeus de que ele de fato era o Messias da promessa. E eles não creram. Até o dia de hoje o judeu ainda espera por um Messias, irmão. O Messias da promessa. Ou seja, ele não quer o Messias humilde, que entrou no templo montado num jumentinho. Interessante que lá Jesus manda buscar uma jumenta e um jumento. E Jesus monta num jumento, com todos os detalhes, como disse o profeta Zacarias, que ele chegaria montado num jumento, filho de uma jumenta. E Jesus monta num jumentinho que ainda não tinha desmamado, um jumentinho virgem, sem nunca ter sido montado. Jesus monta, e aquele jumento é um jumento tão manso na mão do dono, que é Jesus, né? Criador dos céus e da terra. Jesus entra na cidade, montado na Ferrari de 4 patas, e as pessoas não creem que ele é o verdadeiro Messias. Estão esperando o Messias vindo montado de cavalo, ou seja, num carro de guerra, com um exército enorme, para salvar Israel do poder opressor do inimigo. É isso que os judeus estão esperando até o dia de hoje. Isso não vai ocorrer, irmão. O Messias já veio, ele veio humilde.
Messias veio humilde, nasceu de uma virgem, sua primeira cama foi um colchão onde botava comida para os animais, uma manjedoura. Seu primeiro transporte foi um jumento. E foi assim que Jesus chegou para salvar o seu povo, e o povo não quis, porque o povo quer ver coisa grande. O povo só crê se vê coisa grande. Se chegasse um novo soldado valente como Davi, talvez eles tinham crido. Mas como chegou o Messias, de fato, montado no jumentinho, ninguém creu, ninguém aceitou. A mesma multidão que na entrada do templo disse assim: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é salva-nos, para Jesus montado no jumento, botando seus mantos e as paias de palmeira. Então, uma semana depois, aquela mesma multidão grita novamente: crucificam, crucificam. Ou seja, não creram em nada que Jesus era o Messias, apenas creram que Jesus era um profeta de Deus, somente. As pessoas rebaixam Jesus a tal ponto. As pessoas não querem entender que Jesus é o verdadeiro Salvador delas. Elas querem um Jesus e mais uma rosa ungida. Querem um Jesus e mais um copo d'água. Querem Jesus e mais alguma coisa. Parece que Jesus não é suficiente para elas. No dia de hoje, é isso que nós vemos nesses templos aí, esses mega templos, ensinando isso, que Jesus não é suficiente. Você precisa de Jesus, mas você precisa também de algo material para cumprimentar Jesus. Mas, graças a Deus, irmãos, que nós que cremos de fato que Jesus é o Messias, nós estamos salvos, esperando apenas o cumprimento da segunda vinda de Jesus, para que nós possamos sair daqui e de uma vez por todas morar no céu. E aqueles que não vão crer estão condenados. Infelizmente vão para o inferno porque rejeitaram Jesus e rejeitam até o dia de hoje. Amém? Mas que Jesus nos ajude a crer, irmão. Jesus nos ajude a crer, para que nós não venhamos ficar como aqueles judeus lá de Israel, que até o dia de hoje esperam pelo Messias da promessa, que passou e eles não viram, andou com eles e eles não viram, fez sinais e maravilhas no meio dele e eles não viram. Os olhos deles estavam tampados para Jesus. Mas que Deus nos ajude. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.